Vamos então para a palavra de Deus, pessoal? Vamos lá então. Livro de Isaías, capítulo número 53, verso número 12. Isaías, capítulo número 53, verso número 12. Eu quero aqui de público trazer uma palavra de louvor a Deus pela vida do pastor Tiago. Deus te abençoe, servo de Deus. O Senhor me ajudou muito. Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Isaías capítulo 53, verso 12. Está escrito assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, ou pelos transgressores intercede. Querem ler, gente? Vamos lá. Amém. Podemos assentar. Ao início do martírio de Jesus na cruz do Calvário, quando os pregos eram cravados em suas mãos e pés, os soldados romanos rudemente realizavam o seu dever de ofício. E então Jesus bradou a frase mais lembrada do cristianismo. Esta frase está no livro de Lucas, capítulo 23, verso número 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Querem repetir? Pai, de novo, gente. Na verdade, as orações de Jesus, desde o Getsêmani, apresentam a misericórdia de Deus. De modo que a rocha da nossa salvação, que é Cristo, quando foi ferida, jorrou de si a intercessão por todos os pecadores. Jesus não poderia dizer que aqueles homens eram inocentes, porque não eram. Jesus, sabendo que não há inocentes entre os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Jesus fixou seus olhos na particularidade de cada pessoa envolvida ali. E porque fez isto, ele implorou, apresentando a ignorância que eles tinham. Se a ignorância não pode ser invocada para servir, quando nós queremos apresentar desculpas, então a luz é lançada sobre a culpa. Portanto, Jesus se apressou em mencionar esta ignorância como uma medida de amenizar, de minorar, de diminuir o problema
de todos aqueles homens. Os soldados romanos não conheciam nada da missão de Jesus, porque eles eram apenas instrumentos de quem detinha o poder temporal. É verdade que aqueles soldados romanos zombaram de Jesus. É verdade que aqueles soldados romanos até deram vinagre para Jesus quando ele teve sede. E é verdade também que eles agiram com dureza, porque eles viam em Jesus um rival do César, do imperador de Roma. Mas Jesus incluiu também aqueles homens na sua oração intercessória. Gente grossa, gente insensível, gente zombadora. E quando ele clamou pelo perdão de todos, as pessoas ouviram a voz de Jesus. E Lucas escreve no capítulo 23, no verso 47, que um centurião romano, um soldado oficial do exército romano, um daqueles homens responsáveis pela crucificação do Senhor, pela operação daquele trabalho, um daqueles homens, ao ver o que aconteceu, o sol escureceu, a terra tremeu, as coisas aconteceram, este homem viu o que tinha acontecido e este homem deu glória a Deus. O romano deu glória a Deus. O oficial romano, que participou da crucificação de Jesus, deu glória a Deus. Vocês estão conseguindo compreender isso? O homem responsável por pregar Jesus na cruz deu glória a Deus. E ele disse: na verdade este homem era justo. Então, a forma de Jesus ver as coisas, de pensar as coisas, contagiou para o bem um soldado romano, um homem duro, que participou daquele martírio de Jesus. Então, me parece que o fato deste soldado romano ter acordado para isto é resultado daquilo que Jesus veio fazer a este mundo. Então eu volto para pedir que vocês leiam de volta Isaías 53, verso 12, a última frase do verso, que diz: e pelos transgressores intercede. Olha bem para o vizinho e diga: se você entende que em algum momento da sua vida você transgrediu as coisas de Deus, saiba que Jesus intercedeu por você. Está claro aí? Levanta a mão aí e diga: Jesus orou por mim. Forte, gente. Então, nos tempos antigos, as pessoas ofereciam animais nos sacrifícios pelos seus pecados. Então Jesus veio ao mundo e de uma vez por todas, ele ofereceu-se a si próprio em sacrifício único, em sacrifício completo pelos pecados de nós todos. Então, ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, suportou a cruz para nos fazer a todos nós aceitáveis diante de Deus. Se você for à primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz:
Cristo padeceu uma vez pelos pecados, vírgula, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então Jesus, o justo, morreu por mim, o injusto. Está claro aí, gente? Sim ou não? Vamos ler de novo. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, vírgula, o justo pelos, para levar-nos a Deus. Então, Jesus, o justo, padeceu pelos pecados, para nos levar a nós, injustos, diante de Deus. Está claro aí, gente? A morte de Jesus nos tornou justos diante do Senhor. Está claro aí? Bom, livro de Hebreus capítulo 9, verso 28, a Bíblia diz: Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então olha para o vizinho, dá o melhor sorriso da semana e diga: Jesus voltará. Não, bem forte, gente. Jesus voltará. Tá certo? Então alguém argumentaria agora, numa pergunta inteligente, sobre o fato de os judeus conhecerem as profecias. Se os romanos eram ignorantes, os judeus não eram. Se os romanos prenderam Jesus na cruz, eles só fizeram isto porque os judeus pediram. Mas os judeus conheciam as profecias. Então, como nós vamos resolver esta questão? As profecias falavam da vinda de Jesus. E como é que a gente pode entender o sacrifício de Jesus por gente assim, que sabe que ele viria, mas que parece ou pareciam estar cegas para este fato? João capítulo 1, verso 11. Veja. Veio para o que era seu, os judeus. E os seus, os judeus, não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então veja, os judeus tinham as profecias. Jesus, no poço de Jacó, quando conversava com aquela mulher na beirada do poço, aquela que tinha passado por 5 casamentos, aquela que tinha uma vida difícil, mas encontrou Jesus. Aquela mulher perguntou para Jesus qual era o lugar correto da adoração. E ela disse: os nossos pais dizem que é nesta montanha, vocês dizem que é em Jerusalém. E ficou aquela conversa. Jesus então diz para aquela mulher: vai chegar a hora que nem lá e nem aqui, porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus emenda: vocês adoram o que não sabem. Nós, judeus, adoramos o que sabemos, vírgula, palavra de Jesus, porque a salvação vem dos judeus. Então a Bíblia veio de lá, a história que traz Cristo veio de lá. Estes homens que tinham tudo isto, fizeram o que fizeram com Cristo. E como é que pode agora o Senhor pedir perdão para gente que não sabe o que fazem? Onde eles estariam? Livro de Atos capítulo 3, verso 15. Peço que leiam. Atos 3, 15. Diz assim: matastes, falando para os judeus, o príncipe da vida,
ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. 17. E agora, irmãos, leiam. Eu sei que o fizestes por... Eu sei que o fizestes por... Eu sei que o fizestes por... Como também os vossos príncipes. Verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Bom, veja o verso 19. Agora a orientação. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então não há sombra de dúvidas de que os judeus sabiam quem era Jesus. Mas eles sabiam de Jesus o filho do carpinteiro. Eles não sabiam da missão de Jesus neste mundo. Vai lá de novo em João, capítulo 1, verso 10. João, capítulo 1, verso 10. Leiam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo... Leiam de novo. Quem fez o mundo? Jesus. Vamos lá, verso 1 do capítulo 1 de João, vamos lá. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Leiam agora. Por ele quem, gente? Pelo verbo, que é Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali, em Jesus, estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Verso 10. Leiam. Quem fez o mundo, gente? Ele estava no mundo, ele fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Agora, havia um propósito nisto tudo. E o propósito de Deus ninguém muda. Vai em João capítulo 11, verso 47. João 11, 47. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Leiam agora. Vocês não sabem nada. É o que o Caifás, que é o sumo sacerdote da nação judaica, está dizendo. Vocês não sabem. Veja o verso 50. Vocês não consideram que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Verso 51, leiam.
Vejam, o Caifás, aquele homem ruim, aquele homem duro, aquele homem que ordenou a crucificação, aquele homem que era o principal dos sacerdotes, aquele homem que fez chicotear Jesus, aquele homem difícil, não disse de si mesmo, mas ele era o sumo sacerdote, então ele profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Verso 52. Diz, verso 52, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha para o vizinho e diga, é aí que eu entrei. Forte, gente. Então Jesus veio, e o Caifás disse, ele precisa morrer, mas ele estava dizendo isto de uma forma profética, porque Jesus deveria reunir em um corpo só todos os filhos de Deus. Olha para o vizinho e diga, está certo, filho de Deus, é por isso que você entrou nesta salvação. Está claro aí? Está claro, gente? Muito bem. É verdade que eles deveriam ter reconhecido Jesus, mas eles não reconheceram. Porque as credenciais apresentadas por Jesus era clara como a luz do meio-dia, mas eles estavam como que cegos. Contudo, Jesus bradou lá da cruz, pedindo perdão para todos nós. Quando Jesus assumiu a punição da culpa pelos pecados de todos, Jesus, que é o nosso advogado, se constituiu na nossa propiciação. Ou seja, ele recebeu nele a sentença que cabia a nós. Entenderam bem, sim ou não? Na verdade, a vida de Jesus foi uma vida de intercessão. Jesus viveu sempre orando, mesmo quando os lábios dele não se moviam, ele se comunicava com Deus o tempo todo, em cada momento da vida. Isto que quer dizer, orai sem cessar. E ele suplicava pelos que se haviam perdido. Toda a humanidade se perdeu a partir do Éden, a partir de Adão. Lembrem-se que na missão oficial de Jesus está a intercessão pelos transgressores. É isto que lemos em Isaías 53:12. Pelos pecadores ele intercede. Veja. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão de fé. E ele intercede por nós neste momento. Há um grupo de cristãos de uma outra linha que eles pedem para uma senhora muito abençoada, digna, honrada. Eles dizem para ela, rogai por nós agora e na hora da nossa morte. É uma senhora digna, honrada, correta, mas ela não pode fazer isto. O serviço de intercessão é exclusivo de Jesus. Vai lá no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 25. Hebreus 7, 25, você lê assim. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para... Gente, vivendo sempre para... interceder. Então, Jesus vive sempre para interceder por nós. Verso 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, imaculado, inocente, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifício primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho que é perfeito para
sempre. Levanta a mão e diga: Jesus é perfeito para sempre. Forte, gente. Com força diga: agora, Jesus que é perfeito para sempre, vive para interceder por mim. Diga: um dia Ele declarou: eu fui morto, mas estou vivo e tenho em minha mão a chave da morte e do inferno. Ele está vivo e vive para interceder por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então a intercessão de Jesus brota daquela expiação que foi operada por Jesus. E ela nunca vai passar, porque o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus odeia o pecado, mas na mesma intensidade, Ele ama o pecador. Jesus ama o pecador. Todos nós somos chamados então a admirar a graça de Deus. E admirando a graça de Deus, a confiar na graça de Deus. A obra que Jesus começou em nós, diariamente, Ele a aperfeiçoa. Diga: Jesus está aperfeiçoando a sua obra em mim. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos lá, todo mundo conhece de cor, né? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, diga: Jesus começou e vai aperfeiçoando até o dia que Ele voltar. Diga: ontem eu era pior do que hoje, amanhã vou ser melhor do que hoje. E a vereda do justo é assim, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, sempre melhorando um pouco mais. Pergunta para o vizinho aí: tem espaço para melhorar, gente? Quem tem espaço para melhorar, diga: eu tenho. Então louve a Deus, porque aquele que começou vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Naquele momento que Deus coloca no teu coração um sonho, que é decorrente de uma promessa, você sabe que Deus vai concluir aquilo. Deus estabeleceu um prazo. E isto é necessário para se fazer amadurecer a conclusão das coisas de Deus. Se você pega uma criança pequena e dá a ela um peso muito grande, ela pode se machucar. Mas se ela vier a ser treinada e quando ficar grandão, forte, como o Tony, ele consegue carregar um saco de cimento na cabeça e um de cal no braço e outro no outro braço. Por quê? Porque ele adquiriu robustez, força. Não é assim que funciona? Então veja, há coisas que você pode não suportar hoje, mas na medida que você amadurece, Deus te dá força para suportar mais e você vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, porque Deus te chamou para ser vitorioso e não para se vitimizar neste mundo. Está claro aí, gente? Vamos adiante. Todavia, ainda que pareça estranho a um pastor dizer isto, eu preciso dizer que há pessoas que não se alegram
quando você lhes conta uma promessa que tem. Portanto, existem promessas que você deve guardar entre você e Deus, como um segredo. Porque as pessoas que não conseguem se alegrar com a promessa que Deus plantou no teu coração como um sonho, podem começar a pensar e a falar coisas que desestimulem a tua fé. Mais ou menos assim. Alguém diz, mas você já passou do tempo, mas você não tem condição, mas você nunca vai chegar, mas você nunca pode, você isto. Então, fique longe desse tipo de gente. Fique perto daquele que diz assim, vamos para frente, vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Larga o passado no passado, olha para frente, vamos avançar. Cristo está conosco. Paulo disse assim, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, quem não se alegra com as promessas que você tem na vida, podem começar a dizer que você já passou do tempo. Mas eu lembro de uma história, a história do Abraão. E a Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Diga, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha para o vizinho e diga, que tal você dar glória a Deus agora? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Então algumas promessas devem ficar guardadas no seu coração. Lembrem que quando a turma falava do menino Jesus que estava recém-nascido, Maria, que havia recebido a promessa do Senhor e tinha visto a promessa se cumprir, Maria guardava no seu coração todas aquelas palavras. Então veja, há na Bíblia um homem chamado Simeão. Simeão já era um senhor de idade. E foi dito para Simeão que ele não ia morrer antes de ver Jesus, ou antes de ver o Messias. Mas acontece que ele já era velho. E aí ele tinha que escolher, ou acredita, ou não acredita. E ele decidiu acreditar. Um ano após outro ano, fazendo aniversário, ele via o tempo passar, mas ele sabia, eu não vou morrer enquanto eu não ver cumprida a promessa de Deus. Olha bem para o vizinho e diga, você entendeu essa? Talvez sirva para você. Eu era pastor no Rio de Janeiro, num bairro chamado Piedade. Eu era aqui em São Paulo, pastoreava uma igreja muito bonita e muito grande, em Carapicuíba. E aí, quando fui para lá, eu fui designado para uma igreja, mais ou menos daqui naquela parede ali, mais ou menos, né? Não tinha piso, era chão, terra batida. Um porão, em cima uma ideia de construção que estava caindo. E eu fui designado para lá. Chegamos, a Suzy e eu. Olhei aquilo, difícil, e fui orar. Do meu lado ajoelhou-se um senhor. Aquele irmão tinha 90 anos, presbítero. E na oração ele começou a gemer e a chorar, dizendo, Senhor, o Senhor prometeu, não me deixa morrer antes de ver essa construção pronta. Ô angústia na minha alma. Porque eu via que ele estava velho. E eu via aquilo tudo. Eu trouxe uma equipe da fábrica para fazer um monte de coisa. No fim eu acabei sendo transferido e um outro pastor concluiu a obra. Um homem de Deus digno e honrado. Pastor Romeu, homem sério,
muito abençoado. Foi com ele que a obra concluiu. Romeu trabalhou muito, concluiu a obra, inaugurou a obra, e quem estava lá? Aquele irmão velhinho, bem alegre, porque Deus cumpriu na vida dele a promessa que fez. Olha para o colega e diga: quem disse que você já está velho demais para ver cumprida na tua vida a promessa de Deus? Deus prometeu, Deus vai cumprir o que prometeu. Aleluia! Vamos lá, Lucas capítulo 2, verso 25. Vamos ler. Lucas 2, 25. Os quais se alegraram. Quem é que está na Bíblia, meu Deus do céu? Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Lucas 2, 25, meu filho. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Olhe bem para alguém e diga: você não vai morrer antes de ver cumprida a palavra de Deus acerca de você. Creia no Senhor, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! E hoje, pelo Espírito de Deus, eu digo o mesmo que Simeão ouviu: Deus concluirá aquilo que prometeu para você. Ele diz que faria, Ele vai fazer. Bendito é o nome do Senhor. Bom, aleluia, aleluia. Siga crendo, siga confiando naquilo que Deus prometeu. Então surge uma pergunta: você tem coragem de continuar crendo na promessa, apesar de tudo que você vê à sua volta? Se você tiver coragem de continuar crendo, você verá a glória de Deus. Jesus disse: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Então mantenha o foco na promessa, olhe para Jesus. Há uma história, e eu concluo com essa história. O Espírito Santo deseja que você a ouça. Essa história está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Davi foi ungido rei de Israel, era ainda um adolescente. Ele assumiu o trono de Israel, ele tinha 30 anos, lá em Hebrom. Depois que ele foi ungido rei em Hebrom, demoraram 7 anos e meio para que ele fosse ungido por todo Israel e assumisse o governo de todo o país. Demorou bastante. Entre o dia que derramaram o azeite na cabeça dele até o dia que ele foi coroado por todo Israel, demorou mais de 20 anos. Muito tempo. Quando ele tinha 30 anos, ele foi separado rei em Hebrom, era um cantinho do país. Vamos dizer que ele fosse ungido aos 17, até 30 são 13. Mas ele foi ungido rei sobre todo Israel somente 7 anos e 6 meses depois disto. Porque o sucessor de Saul
Não foi direto Davi. O sucessor de Saul foi o filho de Saul, chamado Isbosete. Davi só foi ungido 7 anos e 6 meses depois da morte de Saul. Portanto, mais de 20 anos depois da unção. Agora fiquem imaginando o que passa na cabeça de alguém que recebeu uma promessa. Um dia, outro dia, mais um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a promessa não se cumpre. O que fazer? Davi responde: continua crendo. Mas chegou o dia da perseguição, continua crendo. Não, mas tem o dia que alguém quer matá-lo, continua crendo. Não, mas tem o dia de ir para o deserto, continua crendo. Não, mas tem o dia de estar entre os inimigos, continua crendo. Não, mas tem o dia que chega em casa e roubaram tudo, acabaram com tudo, botaram fogo em tudo, continua crendo. Tem o dia de entrar na caverna, continua crendo. Não, está tudo difícil, continua crendo. Um dia, Davi pediu comida para um homem chamado Nabal. 1 Samuel, capítulo 25. O Nabal era um homem rico, próspero, tinha muitas ovelhas. E chegou o tempo de tosquear as ovelhas, que era o tempo de oferir lucros, tempo de tirá-la. Davi pediu comida. E aquele homem disse: vou dar comida para esse homem não. Ocorre que Davi por muito tempo estava protegendo a propriedade do Nabal, cuidando para que não houvesse salteadores, para que as coisas ficassem tranquilas ali. Mas o Nabal foi injusto, e Davi ficou irado. E a ira de Davi foi tamanha que ele decidiu que ia matar o Nabal. Mas naquele momento, o Espírito Santo usou uma mulher chamada Abigail. Abigail saiu e foi conversar com Davi. Eu quero que você leia essa história a partir daí. 1 Samuel, capítulo 25, verso 24. Vamos lá. 1 Samuel 25, 24. Lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Isto é Abigail falando com Davi. Meu senhor, verso 26. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que proclamam, ou os que procuram o mal contra o meu senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, o meu senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que usando o Senhor com o meu Senhor, conforme, leiam, todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. O que esta mulher está dizendo é o seguinte: Deus tem uma promessa, está demorando, cuidado para que você não atrapalhe cumprir a promessa. Olhe bem para o vizinho e diga: conseguiu entender isso?
Deus tem uma promessa. No meio do caminho pode ter gente que te irrita, pode ter gente insensível, pode ter gente que trata e não cumpre, pode ter gente que queira macular o teu nome, pode ter gente que queira apagar a tua história, pode ter gente que faça um monte de coisa para te prejudicar, pode ter gente que fala com você 4 vezes, 5 vezes, e diz: eu te dou a minha palavra, mas não cumpre o que fala porque é leviano. Pode ter um montão de coisa, mas não mude o teu foco, porque aquilo que Deus falou, Deus vai cumprir. Aquilo que Deus tratou, Deus vai cumprir. Então não deixe que nada tire o teu foco, não deixe que nada tire a tua atenção. Olhe para Jesus, olhe para frente, porque toda palavra que Deus falou vai se cumprir na tua vida. Recebe a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo e seja fortalecido pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. Não atrapalhe a promessa de Deus, tomando atitude da qual você vai se arrepender depois. Não faça coisas impensadas por causa da frustração ou por causa da decepção. Deus nunca começa alguma coisa que Ele não possa terminar. Deus não teria colocado no teu coração uma promessa, a menos que Ele tivesse intenção de cumpri-la. Então, número 1, recupera os teus sonhos. Vou falar de novo. Faz assim, ó. Forte, sim. Diga: recupera os teus sonhos. Faz assim agora. Começa de novo. Faz assim. Renova as tuas esperanças. É tempo de crer outra vez. É tempo de esperar outra vez. É tempo de orar outra vez. Jesus está olhando para você agora. Olha adiante, porque aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Todos em pés, vamos orar ao Senhor. Eu peço que você põe a mão no teu coração agora. Pense nas promessas de Deus para a tua vida. Nos sonhos que Deus plantou em teu coração pelo Espírito Santo. Não permita que nada tire o teu foco. Não permita que vozes estranhas tirem de você aquela fé que Deus plantou no teu coração. A última palavra pertence a Deus. Vou repetir. A última palavra pertence a Deus. Vou dizer de novo. A última palavra pertence a Deus. Quero que você feche os teus olhos. Quero que você ponha a mão no teu coração. E ocupe o teu tempo agora conversando com Ele. Fale com Deus. O mesmo Deus que ouve a oração do pastor é o mesmo Deus que está ouvindo a tua oração agora. Busque a presença do Senhor. Levanta a tua voz em oração. Busque a face de Deus. Diga para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanime com a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Conta para Jesus. Fale para Jesus. Diga para Ele
os sonhos que Ele mesmo plantou em teu coração. Diga para Ele das lutas que você tem passado, mas diga para Ele que você confia na sabedoria dEle, no poder dEle e na promessa dEle. Deus não vai decepcionar você. Todos orando, olhos fechados, ninguém de olho aberto agora. Busque pela face do Senhor. Diante de Deus, não abandone o barco, há muita bênção para você. pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém. A tua vida De novo, será testemunho para outros. Ele vai restaurar alguém. Ele restaurará de muita gente novo, a partir da tua e história. vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Busque por Ele. As lágrimas que caem dos teus olhos lavam a tua alma. Você não vai parar. Busque Você não vai a parar. face de Deus. Pois a ordem é chegar do outro Confia lado no e Senhor. você vai chegar. Você não vai parar. Você não O que vai Deus lhe parar. tem reservado é maior do que você já Não pode vai pensar. parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar Você o mar. não foi Você destinado não vai parar. à solidão. A alegria do Senhor invade a tua alma. É Ele quem restaura as tuas forças. É Ele quem restaura o teu ministério. O homem pensou que haveria acabado com você, mas Deus é quem tem a última palavra. E muitos Abandone o barco. serão restaurados a partir do testemunho da tua vida. Confia no Senhor. Busque por Ele. Fale com Deus. Seja renovado agora. Seja batizado com o Espírito Santo. Recebe dom de Deus. Recebe autoridade de Deus. Poder de Deus. Seja cheio do Espírito Santo agora. Você não vai parar. Seja restaurado.
ama você. Deus 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 ama você. Vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua presença. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido tão misericordioso conosco. Somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor, porque sabemos, Senhor, que sem Ti nós nada somos, nada podemos. A Tua misericórdia é a Tua graça que nos cerca, que nos levanta e que nos anima. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós abençoamos o Teu povo nessa noite. Que eles possam, Senhor, levar essa palavra e que essa semana os Teus filhos possam ter atitude, Senhor, segundo a Tua palavra. Que a Tua presença, Senhor, seja a fortaleza de cada um. Direciona todas as coisas dando estratégia. Direciona todas as coisas abrindo caminhos, ó Pai. Abre portas, Senhor, onde não exista. Faz milagre acontecer. Que os Teus filhos possam voltar para a Tua casa, Senhor, com alegria, contando testemunhos, Senhor, de grande bênção que o Senhor ainda vai fazer e que o Senhor tem feito. Restaura, Senhor, restaura famílias, restaura, Senhor, casamento, restaura, Senhor, filhos. Tem milagre que só o Senhor pode fazer. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Vai de encontro, Senhor, com a necessidade de cada um, e que o Senhor possa segurar, Senhor, nas mãos dos Teus filhos e conduzir, ó Pai, para lugares altos, para lugares abençoados, ó Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso e que tem cuidado de nós. Em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade nós repreendemos nessa noite, toda dor, Senhor, estende as Tuas mãos e vem com cura e com bálsamo, porque nós sabemos que o Senhor não mudou e o Senhor ainda faz milagre. Que o Senhor possa encontrar, Senhor, nessa noite com os Teus filhos, curando todo o mal, curando toda a enfermidade, porque só o Senhor pode. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e rendemos graça, louvor e adoração para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que a poderosa mão de Deus te seja condutora. Que o Senhor te tome pela mão e te faça andar com passos seguros em caminhos elevados. Que o Senhor o conduza em todos os instantes da tua jornada. Que Ele unja os teus olhos, os teus ouvidos e os teus lábios. Que Ele direcione a tua vista, os teus olhos, e te faça enxergar aquilo que estava oculto até então. Que o Senhor te faça reluzir no mundo de trevas, e que a glória do Senhor seja a marca da tua vida, da tua história. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, os teus queridos, aqueles a quem você ama. Que o Senhor abençoe o teu trabalho e o fruto do teu trabalho. Que o Senhor abençoe a tua casa, os teus muros, as tuas portas. Que o Senhor abençoe os teus armários, a tua despensa, as tuas panelas. Que o Senhor abençoe os teus sonhos, os teus projetos. Que o Senhor abençoe toda a tua história. Que a bênção do Senhor jamais se aparte de você, e que você veja todo o bem do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Vão abençoados, em nome para a glória de Deus.